Infraestrutura, Telecomunicações, Respeito ao Consumidor Brasileiro. E para coordenar o painel, convidamos o vice-presidente do Conselho Superior de Infraestrutura da Fiesp, Fernando Xavier Ferreira. Como painelistas, convidamos Paulo Arthur Lencioni Góes, diretor executivo do PROCON de São Paulo. A senhora Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Proteste Associação de Consumidores. Convidamos também o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Amaury Martins de Oliva. Assistiremos a seguir ao vídeo Ruído nas Comunicações. R$ 1.300 de conta telefônica? Ah, palhaçada! Oi, amor. Ô, amor, finalmente. Oi, lindo! Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, amor. Você tá me ouvindo? É que eu tenho uma coisa muito importante pra te falar. Alô, Thiago? Eu não tô te vendo e nem te escutando direito. Caramba, isso porque eu acabei de colocar uma banda larga de 10 mega, amor. Cega? Amor, você sabe muito bem que eu enxergo, mas é o vídeo que tá travando. Alô, hi, Japão. João, é você? Carlinhos, fala aí, beleza? Hello, Japão, você tá maluco? Você vai no bar com a gente hoje? Não, hoje não vai dar, eu tô de plantão aqui em casa, que a companhia vai fechar um negócio milionário com um grupo japonês. Alô, Carlinho? Caiu. Oi, eu gostaria de cancelar minha linha, por favor. Entendi. Sua ligação é muito importante para nós. Aqui na Telemilonga fazemos de tudo para potencializar sua experiência de atendimento. Olha só, amor, escuta só. Eu tenho uma coisa muito importante pra te falar, entendeu? Mas é que eu tô ficando um pouco nervoso com isso aqui que não... O quê? Você, nervoso. Imagina eu, que tô aqui do outro lado do mundo e eu não consigo te escutar. Ah, não, caiu de novo. Voltou. Perdi, voltou. Sem serviço. Ai. Se quiser que eu cante pra você, digite Jogo da Velha. Passar o tempo se divertindo, digite 4. Para a chamada em espera, digite estrela. Escuta só, presta atenção aqui em mim. Eu quero te pedir em casamento. Alô, amor? Não dá pra ver, amor, não dá pra ver. Ó, eu vou desligar a câmera porque tá péssima. Concordo com você, viu? Acho melhor a gente conversar em um outro momento. Caiu, hoje não vai dar, meu querido. Eu tô esperando o Japa me ligar e... Desculpa, senhor Amalho. É que eu tô tentando falar nesse número e não consigo. Ô, seu Tanaka, não, tudo bem? Desculpa, é que meu telefone tá meio complicado hoje, mas fica tranquilo que eu tô aqui com o contrato, vou explicar tudo pro senhor. Alô, seu Tanaka? Para operações não realizadas, digite 20. Testar seu talento musical, digite uma sequência de 9 números usando o telefone como um mini piano. Mas se nenhuma das opções anteriores se enquadra no seu caso, só nos resta te passar para um de nossos atendentes. Amor, olha só, eu não tô nervoso com você. Eu tô nervoso com... A imagem e o som aqui não estão se encaixando, entendeu? Me rebaixando, Thiago? Eu não tô me rebaixando, não. Eu só tô sendo sincera. Volta. Aí voltou. Hello, hi, Japão! Olá, Malho-san, é a última vez que eu ligo para falar sobre esse contrato. Não, seu Tanaka, desculpa, é que a ligação tá caindo, mas eu prometo que isso não vai mais acontecer hoje, tá bom? Seu Tanaka? Alô, boa noite, meu nome é Slade, que posso estar ajudando? Até que enfim, eu quero cancelar minha linha, minha querida. Vamos fazer isso agora, senhor? Yes! Mas antes preciso estar confirmando alguns dados, tudo bem?
RG, CPF, endereço completo com CEP, antecedentes criminais, nome dos vizinhos e se o senhor come pizza com ou sem ketchup. Vocês já pediram esses dados? É procedimento padrão, senhor. Eu vou desligar a câmera porque tá péssima. Acho melhor a gente conversar em um outro momento. Não, amor, não desliga. Não acredito. Seu Tanaka! Seu Tanaka! Roberto perdeu uma noite de sono. Tiago perdeu um relacionamento de 4 anos. João perdeu o emprego. E os brasileiros perderam a paciência por pagar por um serviço caro, que não entrega o que vende e trata os consumidores como se estivessem fazendo um favor. Até quando? Com a palavra, o coordenador deste painel, Fernando Xavier Ferreira. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer aqui a participação da doutora Maria Inês Dolce, coordenadora institucional do Proteste, né? A senhora Amaury Martins de Oliva, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, e o senhor Renan Ferracioli, assessor-chefe da Fundação do Procon de São Paulo, que substitui o Dr. Paulo Arthur, que não pôde estar presente. Bom, vamos dar início a esse painel, então, que, sem dúvida nenhuma, trata de um tema, como já foi colocado aqui pelas pessoas que compuseram a mesa, de matéria de extrema importância, uma vez que o consumidor, desde que paga por aquilo que ele é cobrado e estabelecido pelo serviço, tem todo o direito de exigir um serviço de alta qualidade. Como falou o presidente Paulo Scaff, precisamos fazer aqui um debate onde se possa e se procure estabelecer, principalmente as questões, as causas, para com ela nós entendermos os problemas que temos e então sabermos definir caminhos corretos para a sua solução. Eu passaria a palavra inicialmente, então, para o senhor Renan Ferracioli, para que fizesse a sua apresentação. Como nós estamos um pouco atrasados, eu queria combinar se a gente pudesse, cada um, gastar 20 minutos no máximo, para que possa haver um espaço para perguntas da nossa plateia. Obrigado. Estou olhando para o lado errado. Sabe como funciona o passador? Só para frente, para trás e aqui no vermelho. Tá? Só aponta para frente, para a mesa, tá? Aponta para frente. Bom dia a todos. Gostaria de inicialmente agradecer o convite da Fiesp para falarmos nesse tão importante evento, cujo tema autoexplicativo e toda a manifestação que foi feita aqui, esse vídeo, já dizem a importância do papel da defesa do consumidor nesse foro tão privilegiado. Transmitir as escusas do diretor executivo, do Paulo Arthur Góes, que foi chamado ao Palácio dos Bandeirantes pelo governador, então por isso não pôde estar presente, mas passar um pouco do trabalho feito aqui pela instituição, pelo Procon São Paulo, nesse tema tão importante nas relações de consumo, que é o serviço de telecomunicações. Rapidamente, só para passar um panorama do que é o Procon São Paulo, que é o órgão mais antigo de defesa do consumidor, o órgão público de defesa do consumidor mais antigo desse país, fundado em 1976, e só para trazer um panorama que no ano passado, apenas no ano passado, aqui no estado de São Paulo, aproximadamente 2 milhões de consumidores passaram pelos PROCONs, tanto pelo órgão estadual de defesa do consumidor, que realiza o atendimento aqui na capital, aqui no município de São Paulo, quanto pelos órgãos municipais de defesa do consumidor, que ainda, infelizmente, dos 645 municípios do estado de São Paulo, apenas 254 municípios possuem
órgãos de defesa do consumidor, órgãos públicos de defesa do consumidor. Então vejam que todos esses números que serão mostrados aqui, números que se referem à capital, esses números são muito maiores. Existe uma demanda reprimida muito grande de consumidores que querem externar suas reclamações e muitas vezes não conseguem, e temos que somar essas demandas que os órgãos de defesa do consumidor têm com as demandas registradas nas agências reguladoras, nas mídias sociais, nos juizados especiais, em todos os locais onde o consumidor hoje tem voz. Então, esses números aqui apresentados certamente são muito maiores, mas já refletem um panorama desse mercado. Como divulgado, como mencionado, e aliás, gostaria de parabenizar a abertura, a introdução feita pelo Cavalcante, muito bem, com pontos muito claros, e que inclusive faz menção a esses números trazidos aqui do primeiro semestre deste ano. Se fizermos um comparativo com o ano passado, o número de reclamações registradas no PROCON aqui em São Paulo, esses números se referem exclusivamente à capital do Estado, maior Estado da Federação. O número de queixas dos consumidores com relação ao setor de telecomunicações passou o setor bancário, que vinha até então liderando há algum tempo, e com um número substancial de queixas. E o que muito nos preocupa é que essas queixas, elas não se concentraram, esse aumento de queixas, ele não se concentrou em um segmento específico do setor de telecomunicações. Tivemos problemas, esse aumento do número de problemas em várias parcelas desse segmento de telecomunicações, tanto TV por assinatura, telefonia celular e o que muito nos assusta, em telefonia fixa. Telefonia fixa, que segundo dados da própria agência, a participação da telefonia fixa aqui no mercado, especialmente nos grandes centros, mas especialmente aqui na capital, vem diminuindo a sua participação, o seu crescimento, e a qualidade do serviço vem piorando, e muito nos assusta nos depararmos com problemas que pensávamos que estavam superados, que tinham sido superados, e esses problemas retornarem. O que é muito importante colocar, nesse cenário em que é fundamental que haja uma competição entre os agentes, entre todos aqueles que participam, que atuam nesse segmento, um mercado em que nós temos praticamente, no caso aqui da telefonia, participação fundamentalmente da telefonia móvel, um mercado de 4 agentes, de 4 players, e o consumidor com reclamações, com um número muito grande de reclamações dessas 4 empresas. Então, é a pergunta que os consumidores, e algumas ferramentas, alguns avanços foram colocados ao consumidor nos últimos anos, como a própria portabilidade, mas sempre o consumidor pergunta, para onde eu vou? Para onde eu vou correr? Porque todas as empresas, infelizmente, têm apresentado um cenário que não é um cenário animador, um cenário de crescimento de base, isso é fato. A universalização desses serviços vem acontecendo nos últimos anos em progressão geométrica muito grande, essa popularização, massificação desses serviços, mas acompanhada da massificação dos problemas, do aumento dos problemas, e não precisa ser assim. Ouso discordar do ministro, acredito que, e isso é algo que nós temos muito claro na Fundação, existem outros serviços que têm uma penetração semelhante aos serviços de telecomunicações, que estão dia a dia ali no relacionamento com o consumidor e que possuem um nível de satisfação do usuário muito maior. Em serviços igualmente complexos, lógico que dependem, às vezes, de infraestrutura já consolidada, como diferentemente do caso das telecomunicações, em que a infraestrutura ainda precisa ser acompanhada, mas é algo que nós temos muito nítido. O consumidor tem a expectativa criada, a expectativa que o consumidor tem com relação à qualidade dos serviços é criada única e exclusivamente pelo mercado. Então, é muito importante que haja a transparência, a veracidade, a correção nessas informações que são passadas ao consumidor, especialmente no momento da venda, no momento da conquista ao consumidor. Nós
sempre percebemos, as publicidades são fantásticas, lindas, é o trem azul que anda, que corre, que não tem fronteiras, que passa, e aí quando o consumidor entra no trem azul, é um trem lotado, um trem que para a todo ponto, ele não consegue fazer a sua... ter uma relação digna de consumo. Então é muito importante que, a par de todo o papel que tem que ser desenvolvido pelo Estado, pela agência reguladora, os investimentos que são necessários, seja pelo poder público, seja pela iniciativa privada, mas é muito importante que haja essa transparência na relação com os consumidores. Isso, voltando um ponto da telefonia fixa, nós percebemos que os números de queixas relacionadas à qualidade do serviço, ainda temos um problema muito sério e é importante que, antes tarde do que nunca, a agência reguladora ataque com mais firmeza os problemas relacionados ao faturamento, ao billing, ao faturamento das contas, que é o problema que mais chega aos órgãos de defesa do consumidor, mas o que nós temos notado, o que nós notamos nesse primeiro semestre, é um aumento de queixas relacionado à qualidade do serviço, e especialmente em telefonia fixa. Se formos isolar os problemas relacionados apenas à qualidade do serviço, nós tivemos um incremento de 41% nessas queixas. E a pergunta que fazemos, é um serviço que não tem mais aquele potencial, não atrai mais tanto o consumidor, que hoje busca essa mobilidade, que busca essas novas tecnologias. E o que será que vem? Será que está ocorrendo um sucateamento desse serviço em detrimento de outros, o detrimento desses outros serviços mais rentáveis? Será que os investimentos estão sendo direcionados apenas para aqueles serviços que são mais rentáveis, que o consumidor hoje deseja, e deixando de lado aqueles consumidores que ainda possuem a telefonia fixa, que ainda possuem a sua linha fixa? Essa é uma reflexão que, diante desses números, nós temos que, cada vez mais, no diálogo com as empresas, nas medidas tomadas, levar em consideração. Além disso, com relação à telefonia móvel, que hoje é a grande menina dos olhos do nosso consumidor, seja com relação à própria voz, ao serviço de voz, que facilmente chega aos consumidores, mas, sobretudo, com relação ao serviço de navegação pela internet, nos pacotes de dados, nós temos um aumento também significativo de queixas relacionadas à qualidade do serviço. Lembrando sempre que é muito difícil o consumidor ir ao PROCON. Quando ele vai ao PROCON reclamar da qualidade do serviço, é porque a coisa está feia. Porque, para ele ir no PROCON hoje, os PROCONs de todo o país não dispõem ainda de uma ferramenta completa de reclamação pela internet, em que facilmente o consumidor pode externar a sua insatisfação, a sua queixa. Então, o consumidor, eminentemente, tem que levantar cedo, ir até aqui em São Paulo a um posto poupa-tempo, pegar uma senha, uma fila, ser atendido depois, para reclamar da qualidade do serviço. Então, quando ele faz isso, é porque a situação está muito feia. Então, e isso vem aumentando, os números relacionados à qualidade do serviço cada vez mais aumentam. E, paralelamente a isso, aqueles serviços que historicamente têm problemas, seja o serviço de voz, ou seja a própria navegação no 3G, que esses problemas não foram corrigidos, problemas que só aumentam, e nós aí estamos com novamente o apelo, o mercado vindo e falando, consumidor, venha para o 4G. Venha para o 4G. Sendo que os problemas históricos básicos dos outros serviços não foram solucionados. Então, o cenário é catastrófico. Se não houver esse empenho necessário, seja investimento em infraestrutura, seja no papel essencial em matéria de regulação, que é esse papel preventivo, esse papel que atua no momento pretérito e não depois que o problema acontece, nós teremos cada vez mais queixas, cada vez mais problemas, e essas situações mostradas nesse vídeo, que nós damos risada aqui, mas passamos no dia a dia e choramos quando nos deparamos com uma situação dessa, elas só vão aumentar. Outro ponto muito importante, que até uma dos personagens colocou ali, o serviço de atendimento ao consumidor.
Os números trazidos pelo presidente da Anatel, João Rezende, não são muito diferentes dos números que os PROCONs de todo o país têm, que são os números de solução desses problemas logo no primeiro atendimento, que quando o consumidor bate no PROCON direciona, tenta fazer essa primeira intermediação com as empresas, está aqui o índice de solução delas logo nesse primeiro atendimento, naqueles primeiros 10 dias. Nós temos índices altos de solução no primeiro atendimento. Isso é um dado positivo, perfeito. Mas aqui, o consumidor, ele já, primeiro, passou por aquele périplo perante a própria empresa, porque nós temos essa informação tabulada, catalogada, 99% dos consumidores passam primeiro pela empresa, entram em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa para só então procurar o PROCON para resolver o seu problema. E quando chega no PROCON, ele vê o seu problema resolvido, mas depois de percorrer um longo caminho. Não precisa ser assim. O investimento no serviço no pré-venda, no momento da oferta, do pré-venda, da conquista, é muito maior que no momento do pós-venda. Será que essas contas estão sendo feitas de maneira adequada? Olha a insatisfação do consumidor com a empresa. Veja o quanto a marca acaba sendo arranhada, o quanto de estigma o setor acaba puxando para si por não investir num atendimento eficaz, adequado, como determina a lei. Ninguém está pedindo algo que não está na lei, inclusive teve que o próprio governo federal, em 2008, editar um decreto para dizer como as empresas desse segmento e de tantos outros serviços públicos regulados pelo Poder Público Federal atenderem os seus consumidores. O Brasil é um dos poucos países no mundo em que o Estado tem que vir para falar para as empresas atenderem bem o seu consumidor. E esses números demonstram, esses números de solução no primeiro atendimento, o quanto existe de margem para que esses problemas sejam resolvidos dentro de casa, sem que o consumidor tenha que se percorrer esse longo caminho para ter o seu direito respeitado. E, por fim, isso só ilustra uma percepção generalizada de falta de qualidade no serviço. É fato. Qualquer notícia que se divulgue, qualquer ranking que se divulgue, qualquer estudo que se divulgue, é um exercício que qualquer um pode fazer. É só verificar os comentários dessas notícias. Se eu pedir aqui para que aqueles que tiveram problema com esse segmento recentemente estão insatisfeitos, seja com a qualidade, seja com o próprio preço do serviço, que levantem a mão, teremos praticamente uma unanimidade. Então, é muito importante que, apesar de tardia, a regulação atue mais fortemente. Atue mais fortemente. Digo tardia porque, por exemplo, só agora teremos uma regulação dos pacotes de serviço que geram muitos problemas, especialmente em termos de faturamento, na conta que é encaminhada ao consumidor, e só agora teremos uma regulação mais específica, mais incisiva sobre esse tema. Insuficiente, muitas vezes, uma regulação de metas de qualidade que permitem que aquilo que o consumidor contrata não seja entregue ao arrepio do Código de Defesa do Consumidor. Ora, se não existe infraestrutura, se não existe condição de entregar aquela velocidade para o consumidor, que não seja ofertada essa velocidade, que seja ofertada uma velocidade compatível com aquilo que pode ser entregue na totalidade do tempo, porque é isso que a lei diz. É isso que a lei diz. Aquilo que o consumidor contrata é o que ele tem direito de receber. Então, é muito importante que a regulação avance nesse sentido e exija aquilo que está na lei e nunca aquém do que existe na lei. E é preciso também muito, muito mais transparência e empoderamento do consumidor, para que o consumidor tenha em suas mãos essa arma para que possa, de forma fácil e eficaz, resolver os problemas, ou seja, que os problemas nem sejam causados, mas se forem causados, que ele consiga resolver esses problemas facilmente e partir para outra empresa, caso tenha uma insatisfação, para outra empresa que o atenda. Porque, infelizmente, hoje no cenário que temos,
como colocado já, o consumidor não tem para onde correr. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os PROCONs de todo o país, PROCONs esses que não abrangem a totalidade da população do nosso país, dos 5.500 municípios do nosso país, nós temos cerca de 800 PROCONs, 700 e poucos PROCONs. Os PROCONs estão lá, fazendo a parte deles, registrando as reclamações, auxiliando os consumidores, tentando fazer essa intermediação. E continuarão sempre fazendo esse papel, se valendo do diálogo, se valendo da divulgação, dessa transparência das informações, da aplicação de penalidades. Os PROCONs farão a parte deles. Mas nós precisamos, cada vez mais, que a agência reguladora endureça, faça a sua parte e propicie um mercado adequado e saudável para que os nossos consumidores consigam contratar um serviço e receber esse serviço como a lei determina, que é um serviço prestado de forma adequada. Muito obrigado. Passamos então a palavra para a doutora Maria Inês Douti, para que faça a sua colocação. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, aqui presente hoje. E, ao lhe saudar, quero também saudar a todos os presentes do 5º Encontro de Telecomunicações. Também saúdo a consciência pública da Fiesp, que tem se dedicado a debater criticamente temas, por exemplo, como a escorchante carga tributária, que o próprio presidente da Fiesp aqui colocou, a carga tributária e fiscal do Brasil, e a má qualidade e custo dos serviços de energia elétrica. Tá, obrigada. Obrigada. Bom, a Proteste, da qual eu sou a coordenadora institucional, ela é uma entidade hoje que conta com mais de 280 mil associados no Brasil, constituindo-se na maior associação de defesa do consumidor da América Latina, e somente são associadas as pessoas físicas. Agora, voltando para o nosso tema, eis que, novamente, estamos aqui reunidos com lideranças das indústrias paulistas para tratar de um enorme abacaxi, ainda não descascado, mas que são as telecomunicações brasileiras. E eu digo abacaxi, eu não creio que eu esteja exagerando ao dizer isso. Afinal, as teles, como os bancos, lideram os rankings de reclamações dos consumidores e, recentemente, com a concorrência ascendente das vendas pela internet. Então, hoje, o que nós temos visto na defesa do consumidor neste mercado, são pacotes caros, cheios de pegadinhas, e também, para o consumidor, é evidente, e algumas das tarifas mais caras do mundo, e hoje já foi dito isso aqui também, serviços inadequados, serviços que deixam a desejar, conexões 3G que mal funcionam, nas grandes cidades, e um anunciado 4G, como meu colega mesmo já colocou aqui na fala anterior. Então, a mais recente revista da nossa entidade, acho que foi distribuída aqui hoje, o que nós fizemos? Nós, então, pudemos detalhar serviços, produtos, e aproveitamos o momento e também fizemos aí um estudo inédito. Técnicos da Proteste viajaram mais de 5.000 quilômetros em várias cidades do país, 16 estados do Brasil, justamente para ver como que funcionava o sinal
3G no país. E o que nós encontramos? Na maioria dos casos, nós encontramos sinais inexistentes. Encontramos também sinal fraco, né, muito fraco. E isso nos levou até a criar um site que chama Em Busca do 3G Perdido. Agregado a uma campanha, procura-se o 3G, né? Como se fazia no Velho Oeste, né? Agora, o site ele foi constituído até para receber depoimentos, relatos de associados. Isso nos permitirá pressionar ainda mais a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, para que abandonem, na verdade, o imobilismo e façam algo pelo consumidor nesta área. E nós podemos estar falando isso com muita propriedade, minha colega também aqui presente hoje, a Flávia Lefebvre, há anos trabalhamos acompanhando esse setor, mesmo antes das privatizações. Então, voltemos ao teste, né, que realizamos entre os dias 4 de março e 25 de abril. Então, os nossos técnicos, eles percorreram todos esses quilômetros que eu falei, né, como eu disse, 5.000 quilômetros. Nós fomos medindo no caminho o sinal da rede 3G, né, e tentamos fazer chamadas de voz das principais operadoras do país hoje, que é a Oi, a TIM, a Claro e a Vivo. E utilizamos um aplicativo justamente para o sinal da rede 3G. E tentamos fazer chamadas de voz das principais operadoras do país. Então, usamos esse aplicativo para poder medir a velocidade, também pudemos medir as taxas para baixar o download, enviar dados pela internet, o tempo de resposta obtida das operadoras. E também, e após a nossa solicitação, nós pudemos medir também a latência, né, desse serviço. Então, é até muito comum as pessoas dizerem, você não me mandou um SMS? Mandei, mas chegou atrasado, um dia, 2, algumas horas, e isso nós pudemos comprovar também. Então, para resumir, os resultados desse estudo, e não particularizar problemas, que são muitos, né, como já me antecedeu o PROCON, constatamos que o sinal 3G é ruim, né, bastante ruim, e, portanto, o consumidor ele paga caro por isso. Ele paga caro, ele acaba não tendo aquele serviço que ele necessita. Então, já que nós estamos aqui no encontro da Fiesp, sediado em São Paulo, eu vou trazer um exemplo, que 62% das tentativas de acessar a rede 3G, por exemplo, da Claro, no estado mais rico do país, não obtiveram sucesso. Isso foi constatado. A Oi se destacou negativamente em São Paulo nas medições de download, upload, e a Claro na cobertura 3G, né? E a Vivo na latência, o tempo de resposta. Mesmo a maior cobertura encontrada pela Proteste, da TIM, só chegou a 65% das regiões visitadas. E, portanto, nesse estudo, então, isso realmente foi encaminhado para a Anatel. A nossa entidade já, como eu disse, vem há anos se manifestando com frequência frente à Anatel, cobrando melhorias no serviço de telefonia móvel, telefonia fixa, e até obtivemos algum retorno com relação à telefonia móvel, né, com a resolução A575 de 2011, que regulamentou a gestão da qualidade da prestação do serviço móvel pessoal. Mas o quadro não mudou, como vocês podem ver, né, esse estudo comprovou que não mudou significativamente. Mas, como ficou provado e evidenciado, ainda precisamos melhorar muito, né? E portanto, nós queremos aqui pedir para a agência, né, mais uma vez, que ela tem que cumprir com o seu papel, né, de agência reguladora, tem que cumprir o seu papel institucional, incluindo a banda larga em regime público, né, com obrigação da universalização,
porque hoje esses serviços nós sabemos que não estão aí universalizados. E, portanto, já que nós estamos aqui hoje falando dos problemas, e como eu disse, sem pormenorizar, é o momento, então, de expansão, né, de encontrar os caminhos para universalizar esse acesso. E também, nós já até solicitamos, né, ao ministro aqui presente hoje, ele sabe disso, que deixe de lado o termo massificar e adote o conceito de universalização para a banda larga, né? E, além disso, a adoção deste conceito, ele tem até um impacto concreto, real, né, na mudança de orientações dos esforços e até recursos públicos, né, que devem estar adequados à essencialidade da banda larga do país. E, portanto, como consumidores, nós não podemos deixar de dizer que nós clamamos pela garantia da qualidade dos serviços, com parâmetros, evidentemente, mínimos estabelecidos pela própria agência reguladora, a Anatel. Então, nós precisamos que o Regulamento Geral da Qualidade, especificamente para os consumidores mais pobres, que contratam a banda larga popular em planos de franquias próprias, que se esgotam, né, rapidamente e acabam ficando à mercê do provimento na velocidade de menos de 10 kilobytes. Então, e a ONU, inclusive, ela já elevou a banda larga como direito fundamental do cidadão. E a própria UIT, ela entende que se tem a banda larga, que se tem aí um provimento de 2 megabytes, né, por segundo. Então, nós não estamos assim falando coisas que possam parecer surreais, né? E, ou seja, nós esperamos, portanto, como consumidores, que seja implementado, né, até o decreto, o número 7175 de 2010, isso é importantíssimo, que trata do Plano Geral de Banda Larga no país, e respeitando-se a Telebrás até, né, resgatando, desculpa, a Telebrás, para poder universalizar esse serviço de banda larga no país. E como consumidores também, e foi dito aqui hoje, nós queremos que seja liberados os fundos do FUST, da Fistel, e bens reversíveis até para implantação de redes públicas, para que possamos atingir a universalização da banda larga. Então, essas são questões reais que hoje, como consumidores, temos enfrentado e, portanto, o que nós esperamos é que o consumidor ele possa ser respeitado, daí a importância do tema do debate de hoje. E nós vamos unir, então, nós estamos pedindo a união de todas as forças para que nós possamos ser ouvidos, né? Caso contrário, eu sinto muito, eu tenho que dizer que eu não vejo nenhuma ação no sentido de mudar a qualidade dos serviços da telefonia hoje no país e a relação importantíssima que é o custo-benefício, né? Portanto, eu quero agradecer muito pela oportunidade de participar desse seminário, eu acho que ele vai ser muito profícuo e que nós vamos ter aí boas conclusões e propostas a partir do dia de hoje. Obrigada. Vamos então agora ouvir a doutora Mauri Martins de Oliva, do Ministério da Justiça. Bom, bom dia a todas e a todos. Tá bom, não preciso disso. Tá bom. Tem um monitor secreto aqui, então não preciso de cola.
Bom, bom dia a todos e a todas. Inicialmente, queria agradecer o convite feito à Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, para participar desse evento. Queria parabenizar também a Fiesp, por ter organizado uma discussão voltada ao respeito do consumidor. Eu não nego que quando eu vi o convite, quando eu recebi o convite, parecia um pouco um sonho, né? Uma entidade, uma das grandes entidades representativas do mercado, organizando um seminário para discutir o respeito do consumidor. Mas acho que isso reflete muito bem o momento em que nós vivemos hoje, né? Isso também está em plena consonância, até com um ano muito importante que nós comemoramos esse ano, sob a perspectiva da defesa do consumidor. Ao mesmo tempo que a Fiesp discute a respeito do consumidor, nós lançamos também um Plano Nacional de Consumo e Cidadania, que o ministro destacou aqui. Para nós é uma satisfação muito grande no movimento de defesa do consumidor. Receber esse plano, é um plano, né, que é a primeira vez esse tema entra na agenda prioritária da Presidência da República, e é extremamente valioso, porque a defesa do consumidor ela não pode ser uma responsabilidade apenas dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, dos PROCONs, do Ministério Público, das entidades civis. É importante ter também a participação de todos os órgãos do Estado. Isso o Plandec trouxe, né, uma responsabilidade, uma agenda, como uma agenda do Estado brasileiro. E também é importante a participação do mercado, né? Não há defesa do consumidor também sem a participação efetiva do mercado, né? Sem a participação efetiva do setor produtivo. Bom, vou fazer uma breve apresentação, vou correr um pouco também, para que possamos abrir aqui um espaço para discussões, e também eu vi um almoço muito bonito lá, também não vou me prolongar aqui. Primeiro, o monitor secreto falhou aqui. Primeiro, um breve histórico do movimento de defesa do consumidor, né? Os principais marcos históricos para nós, acho que é importante fazer um pouco essa parada introdutória, depois entrar no direito do consumidor, para depois entrar na agenda de telecomunicações. Acho que nos anos 60 houve um grande movimento americano, com a frase do presidente Kennedy de todos somos consumidores, e nesse mesmo ano também se criou no Brasil um órgão voltado para a defesa do consumidor, claro que um pouco de sua perspectiva diferente, de controle de preços, mas já tinha uma preocupação com a defesa do consumidor, que foi a SUNAB. Em 76, como o Renan bem colocou aqui, surge o primeiro órgão de defesa do consumidor do Estado, o PROCON São Paulo, e também as primeiras entidades de defesa do consumidor, em Porto Alegre e em Curitiba. E aí segue uma série de discussões, tanto em âmbito nacional como internacional, como a resolução da ONU, e no Brasil, em 85, a própria criação do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que tem uma participação importante tanto na Constituição brasileira, como posteriormente na própria edição do Código de Defesa do Consumidor. Em 88, com o surgimento da Constituição, a defesa do consumidor aparece de uma forma formal, como um direito constitucional, e em 1990, o Brasil passa a ter o seu Código de Defesa do Consumidor. Em 91, é criado um órgão federal para coordenar esse sistema, que foi o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, seguindo uma regulamentação do Código de Defesa do Consumidor, com o Decreto 2181. Em 2004, um outro marco da integração do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, em especial dos PROCONs, com a criação do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. Em 2008, um novo avanço, claro que uma jabuticaba, uma necessidade brasileira, mas foi feito um decreto criando regras mínimas para o serviço de atendimento ao consumidor, o decreto do SAC. E em 2012, a criação da Secretaria Nacional do Consumidor. Nesses últimos anos, foram marcados por um aumento da classe de consumo, um aumento de acesso, um aumento de renda, e o governo federal entendeu como um momento oportuno criar também um órgão, uma Secretaria de Estado, que tivesse essa agenda de defesa do consumidor. E, finalmente, esse ano, o lançamento do Plano Nacional de Consumo e Cidadania, que eu vou tratar um pouco mais adiante. Bom, em relação ao eixo normativo, de uma forma muito rápida, o Brasil é um dos poucos países que tem a defesa do consumidor prevista na Constituição, aqui de duas formas muito importantes, né? Primeiro, como um direito fundamental do cidadão, a defesa do consumidor, e também como um limite da atuação estatal.
O mercado tem, claro, a sua liberdade de ação, de preços, mas ele tem um limite, que é a proteção do cidadão, do consumidor. Posteriormente, com o Código de Defesa do Consumidor, surgem 3 pontos fundamentais para a defesa do consumidor. O primeiro, o reconhecimento de princípios, que até então não havia uma lei que os reconhecesse, como o princípio da boa-fé, da transparência e da harmonia nas relações de consumo. Depois, a instituição do modo como no Brasil se defende os consumidores, a criação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, formado pelos PROCONs, Ministérios Públicos, Defensoria Pública e as entidades civis. E a criação de um órgão federal responsável pela política nacional e por coordenar todo esse sistema. A Senacom, mencionei, foi criada ano passado, atribuições definidas pela lei e pelos decretos. Ela é responsável pela elaboração e execução dessa política nacional e, claro, uma série de outras atividades. A coordenação do sistema. Hoje nós temos mais ou menos 2.000 autoridades de defesa do consumidor no Brasil. A articulação e a cooperação com as agências reguladoras e os órgãos e os demais órgãos reguladores. É um diálogo permanente e constante com os órgãos reguladores. A coordenação de diálogos setoriais, diálogos com a FEBRABAN, com a ABECS, com a CNI, enfim, diálogos com as próprias associações, destacando a importância da atuação do mercado na harmonia das relações de consumo. A Secretaria, e por meio do seu departamento, também tem uma atuação na prevenção e repressão das violações ao Código de Defesa do Consumidor e também representa o interesse dos consumidores brasileiros nos foros internacionais que nós participamos. O que é o Sistema de Defesa do Consumidor, né? Formado pela Defensoria Pública, que basicamente são os advogados de quem não pode arcar com esses custos, promove assistência jurídica gratuita aos consumidores, aos cidadãos. O Ministério Público, que promove a defesa dos interesses do consumidor em âmbito coletivo, nas ações coletivas. O PROCON, que é o órgão que coordena a política estadual ou municipal de defesa do consumidor e também promove o atendimento do consumidor. É um dos poucos órgãos do Brasil que está de portas abertas para o cidadão e, por isso, também tem a legitimidade de falar em nome dele e de defender os seus interesses. Recebe diariamente milhares de consumidores. Mais adiante vou mostrar os registros do SINDEC. Hoje nós temos 9 milhões de registros de consumidores que diariamente recorrem aos PROCONs levando as suas demandas de consumo. E as entidades civis, que representam aí a fala da sociedade, a fala do cidadão e atuam também de uma forma bastante importante na defesa dos interesses dos consumidores. Hoje nós temos 27 PROCONs estaduais no DF, 748 PROCONs municipais, os Ministérios Públicos nas 27 unidades federativas, vários deles com promotorias voltadas para a defesa do consumidor, a Defensoria Pública e 23 entidades civis, que todos esses órgãos, né, reunidos em 4 grandes associações, MPCOM, Associação PROCONs do Brasil, Fórum Nacional das Entidades Civis, e também temos participado cada vez de uma forma mais próxima e atuado em forma conjunta com o Fórum dos Juizados Especiais. As demandas que chegam nos PROCONs são muito similares às demandas que chegam aos juizados especiais também. Bom, como construímos a política? Temos as reuniões, 4 reuniões por ano com todo o sistema de defesa do consumidor. Nossas intervenções também são baseadas nos dados do SINDEC, que para nós é a voz do consumidor, é a demanda que ele vive na sua individualidade como consumidor e leva ao Estado, pede ajuda ao Estado. São 150 mil consumidores atendidos mensalmente pelos PROCONs e também pelos cursos de capacitação e ensino à distância da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Entrando nos dados do SINDEC, né, como mencionei, registra a fala do consumidor, nós estamos aqui, primeiro, no setor de telecomunicações, as reclamações por ano, né? Em relação à telefonia celular, ao longo dos 2011, 2012, em 2013 eu trouxe aqui dados do primeiro semestre, mas a gente tem notado um aumento de 2011 para 2012 e os primeiros semestres com mais de 100 mil demandas sobre telefonia celular. Em relação à telefonia móvel, um aumento também ao longo dos anos e fechando o semestre, com 102 mil demandas de consumidores, um pouco acima das demandas referentes a serviço móvel pessoal.
TV por assinatura, um aumento significativo de 2011 para 2012, e esse semestre com 48 mil demandas de consumidores. E, por fim, a internet, com demandas um pouco mais baixas, mas ainda bastante significativas, o primeiro semestre finalizado com 27 mil demandas de consumidores. Como o Renan bem colocou aqui, esses dados, para nós, representam a ponta de um iceberg, né? Não são o número total de consumidores que têm problemas de consumo, porque também é uma dificuldade do consumidor deixar o seu posto de trabalho, enfim, enfrentar, às vezes, um trânsito, uma fila, e levar o seu conflito para o PROCON. Então, para nós, são dados, né, não significativos em número, mas em qualidade, né, na qualidade desse atendimento. Quais são os assuntos que o consumidor leva aos órgãos de defesa do consumidor? Aqui, a participação e a variação, né, ao longo dos anos, em 2011, 12 e 13. E os principais problemas enfrentados pelo consumidor. 53,92% das demandas referem-se a problemas de cobrança, seguidos por problemas de contrato, com 12%, problemas do serviço de atendimento ao consumidor, 8,86%. Essas demandas são, para nós, extremamente graves, porque é o consumidor que vai ao PROCON apenas para reclamar do saque da empresa, né? Ele não vai nem mais para reclamar sobre o serviço da banda larga, o serviço de telefonia propriamente dito. Ele vai para reclamar do saque da empresa. Serviços não fornecidos ou não concluídos, aproximadamente 8%, e qualidade dos serviços, com 3,36%. Fizemos uma leitura, né, dos textos catas dos consumidores, né, do histórico que o consumidor leva ao PROCON, para termos um diagnóstico mais afinado, né. Em relação à cobrança, quais são os principais problemas que o consumidor brasileiro enfrenta hoje? A alteração unilateral de planos e pacotes. O consumidor começa com um plano, pediu um plano e, ao longo do tempo, é surpreendido com outro plano que ele não havia solicitado. Serviços não solicitados ou não reconhecidos, que também geram cobranças indevidas, a complexidade dos planos e pacotes, né? Muitos de nós não sabemos o que compõe os nossos pacotes, quais são os valores, quais são as mudanças e as limitações, restrições desses pacotes, a ativação de serviços não solicitados nos telefones pré-pagos, principalmente por meio de download. Às vezes o consumidor erra naqueles acessos e acaba contratando um serviço que não havia solicitado. A ausência de informações sobre as tarifas da telefonia pré-paga, que se destacam aí como uma das mais caras do mundo. O consumidor não sabe quanto ele paga por minuto. Problemas voltados à informação, deficiência nas informações prestadas durante a contratação, a própria oferta de combos, né, que às vezes tem vendas casadas, você quer contratar um único serviço, às vezes o único serviço ele é mais caro do que contratar todo o combo. Falta de esclarecimento sobre as condições, validade das promoções, e também uma grande variedade de serviços e pacotes, o que não permite uma comparação para o consumidor, para que ele compare custos, compare empresas e escolha aquele serviço que melhor lhe convém. Em relação à qualidade, reclamações voltadas para bloqueio indevido, ausência de sinal, interrupção do serviço. Eu acho que isso ficou bem claro naqueles vídeos, né, que foram passados no começo da manhã. Cancelamentos não efetivados, a empresa não cancela o serviço que foi solicitado pelo consumidor. Dificuldades na portabilidade, isso também tem uma dificuldade grave até na concorrência, né, porque o consumidor simplesmente não consegue mudar de operadora. Problemas da velocidade e da oferta de serviços, além da cobertura da rede, além da infraestrutura que a empresa possui. E, por fim, questões relacionadas ao próprio atendimento do consumidor, falhas no saque, principalmente voltadas à qualidade e efetividade do saque, dificuldades para entrar em contato, às vezes, inclusive pessoal, com a empresa, não tem um atendimento pessoal, e também recusa no cancelamento. Se vende muito, se vende indiscriminadamente, e no momento de cancelamento o consumidor não consegue cancelar esse serviço. Temos trabalhado uma agenda regulatória, sob a perspectiva de consumidor, com a Anatel,
né, não temos, estamos discutindo um acordo de cooperação entre a Senacom e a Anatel, mas antes de ter mesmo esse acordo de cooperação, já temos trabalhado uma agenda, definido uma agenda prioritária de ação para a melhoria da qualidade dos serviços, em especial do serviço móvel pessoal e da banda larga, que atinge grande parte dos consumidores. Mecanismos que possamos aprimorar a transparência dos pacotes, a transparência dos custos e que possibilitem ao consumidor essa comparação entre serviços e custos. Um sumário do contrato, o consumidor hoje não lê mais aquele contrato de 3, 4 páginas, né, feito pelos jurídicos de empresas, com letras pequenas, muitas vezes não entende aqueles termos. Então, nós temos insistido que é importante ter um sumário do contrato, aquilo que realmente interessa para o consumidor, quanto custa, qual é a validade da promoção, o que o plano inclui, quais são os custos, enfim, são poucas informações que caberiam em 3, 4 parágrafos. A melhoria do processo de cobrança, como mostrei, mais de 40% das demandas de consumidores são relacionadas a cobranças indevidas, a falhas nesse processo de cobrança. E também um fortalecimento nas ações de monitoramento e da fiscalização do serviço de atendimento ao consumidor. Além dessa interlocução com o órgão regulador e toda a ação que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor já vem empreendendo durante todos esses anos, com multas, sanções e também diálogo com o próprio setor, né? Temos diálogos setoriais, indicadores públicos de defesa do consumidor, das quais as empresas, né, trouxeram metas públicas e se comprometem à redução de conflitos. Esse ano também foi lançado o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, aqui com um salto institucional da defesa do consumidor e criando também a defesa do consumidor como uma agenda de Estado, uma agenda do Estado federal. O grande ganho do plano, né, o principal, é que ele promove a defesa do consumidor como uma agenda, né, transversal em todos os ministérios do governo federal. Então, a agenda de consumidor, sob perspectiva federal, não está mais a cargo apenas da Secretaria Nacional do Consumidor. Tem discussões que são importantes ter participação e envolvimento do Ministério das Comunicações, da Anatel, do Ministério da Energia, de todos os órgãos reguladores, Ministério da Saúde. E aqui eu faço também um disclaimer, como foi feito pela Fiesp. Esse plano também foi lançado, né, pensado nos últimos anos, né, e lançado antes das comoções populares também, mas ele está afinado com os clamores da sociedade, que pede cada dia mais qualidade, atendimento, serviços, né, com alto padrão de qualidade e baixos custos. O plano cria a Câmara Nacional das Relações de Consumo, com 2 órgãos, cria um Conselho de Ministros para cuidar desse plano e também um Observatório Nacional das Relações de Consumo, com 3 eixos fundamentais. Hoje, a defesa do consumidor tem trabalhado com a solução daquele conflito individual, mas também tem atuado de uma forma mais estratégica. Infelizmente, no Brasil, nós não teremos um PROCON em cada bairro, um Ministério Público em cada bairro, né? Os órgãos de defesa do consumidor não vão dar conta de atender um número cada vez maior de consumidores numa sociedade de consumo, numa sociedade de massa, e que as demandas são infinitas. Então, a gente tem trabalhado também numa agenda estratégica para enfrentar as causas dos problemas, né? E esse é o grande foco do Plandec, a prevenção e a redução de conflitos, não deixar que o conflito aconteça. Trabalhar de uma forma forte a regulação e a fiscalização dos serviços e também fortalecer o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é quem atende diariamente esse consumidor. Em relação à prevenção de conflitos, vamos trabalhar na melhoria do pós-venda de serviços, a criação de indicadores, comparar as empresas entre elas, para que também isso seja uma comparação e também fomente uma concorrência entre as empresas. Quem oferece o melhor serviço? Hoje, no Brasil, às vezes, o consumidor está preocupado com o custo, mas é importante também mostrar o custo e o padrão de atendimento, a qualidade desse serviço. Nesse sentido, é importante criar esses indicadores e trabalhar de uma forma cada vez mais transparente. Ampliar a educação para o consumo. Na parte de regulação, vamos discutir com as agências reguladoras mecanismos de discussão prévia de uma norma, né? Discutir antes da norma os impactos que ela tem para a defesa do consumidor. O consumidor sempre ganha e sempre ele perde no processo regulatório, mas é preciso ter bem claro quais são os ganhos para ele. Aperfeiçoar os procedimentos sancionatórios. Muitas vezes há multas, mas a multa só não resolve.
O Estado vai ter sempre esse papel de poder de polícia, aplicar sanções, mas também temos que priorizar outras ações estratégicas também, de chamar os setores, trabalhar boas práticas. E, por fim, fortalecer o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ampliar o atendimento ao consumidor, fortalecer os PROCONs e também as entidades civis de defesa do consumidor. Hoje o plano conta com um Conselho de Ministros, né? O Conselho de Ministros ele é coordenado pelo Ministro da Justiça, mas também tem a participação do Ministro da Fazenda, do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, da Casa Civil, da Presidência da República e também da Ministra do Planejamento. Aqui a ideia foi levantado hoje, por exemplo, um caso de antenas, por exemplo, né? É também um tema de defesa do consumidor. O consumidor reclama daquele serviço que não é eficiente, tem baixa qualidade, cai a ligação. Tudo bem, pode ser que tenha um problema de infraestrutura. A defesa do consumidor está disposta a discutir isso. Vamos discutir, então, a infraestrutura. Vencer esses desafios, vencer esses problemas. E é uma pauta, agora é claro que a defesa do consumidor não consegue resolver o problema das antenas, não consegue também, né, dialogar com prefeitos, governadores, enfim, no âmbito federal. Então, a ideia é juntar os diversos órgãos que trabalham com esses temas, que têm as suas competências complementares, e com essa pauta do consumidor, nós enfrentamos esses desafios, propondo melhorias, às vezes até de infraestrutura. No plano foram criados 3 comitês técnicos, um voltado para consumo e turismo, né, por razões bastante óbvias, os grandes eventos, um para o consumo e pós-venda, e um que diz respeito ao tema de hoje, que é do consumo e regulação, justamente para discutir com os ministérios envolvidos, Ministério da Justiça, Fazenda, Comunicações, Minas e Energia, Saúde e também Aviação Civil e todos os órgãos reguladores, mecanismos estratégicos para que possamos prevenir esses conflitos. Há também um projeto de fortalecimento dos PROCONs e também ações integradas do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor com o sistema de justiça. A ideia é que aquele atendimento no PROCON ele também seja utilizado pelo juizado especial, sem ter que ter uma nova fase de audiências, uma nova fase de instrução, potencializar as ações do Estado, porque cada processo, além do custo até do custo para o mercado, também tem um custo para o Estado, para o PROCON ou para a Justiça. Há levantamentos da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, do Juizado Especial, que cada processo custa para o Estado, custa para todos nós mais de R$1.000. Então, às vezes, uma demanda de um consumidor de R$50, de R$100, uma discussão com a empresa já custa para o Estado de cara mais de R$1.000. Então, é uma ação integrada entre o sistema de defesa do consumidor, o sistema de saúde e aqui, o sistema judicial. E aqui um pouco o grande lema do plano, e que tem agora, né, levado às ações da Senacom, que proteger o consumidor contribui para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Países, né, a gente tem orgulho e satisfação de visitar o Japão, visitar a Europa, visitar o Canadá e se sentir respeitado como consumidor. E muitas vezes nem usamos o serviço de saúde, né, o serviço médico, enfim, simplesmente é o respeito numa loja, num restaurante, num transporte público, e isso não inviabilizou o desenvolvimento econômico de nenhum país. Pelo contrário, né, eles são hoje países desenvolvidos com alto padrão de atendimento ao consumidor. Esse é o novo desafio que nós temos à defesa do consumidor, é o nosso novo lema, que a defesa do consumidor ela não é mais apenas um direito fundamental, um direito constitucional, mas também um instrumento para a gente desenvolver o país, aumentar a qualidade dos nossos produtos, o atendimento ao consumidor, a concorrência das nossas empresas e até as nossas exportações. Eu acho que é um ganha-ganha, a gente tem todos hoje uma oportunidade de trabalhar junto, o Estado tem trabalhado para fazer sua parte, agora é fundamental também que o mercado assuma suas responsabilidades. Não há defesa do consumidor sem a participação do mercado, sem a participação do varejo, sem a participação da indústria. Então é um convite para todos vocês, para a gente enfrentar esses desafios e ter serviços de cada vez maior qualidade, um atendimento cada vez melhor ao consumidor e ao cidadão brasileiro. Obrigado. Bom, devido ao adiantado da hora,
Eu vou passar aqui só 3 perguntas, dentro da ordem que chegaram. Teve várias perguntas endereçadas ao ministro Paulo Bernardo, que não está presente, então, ou também ao coordenador, que eu entendo, vamos dizer, que não seria aqui o meu papel. Então, eu vou passar uma pergunta a cada um dos participantes e depois fazer, então, uma conclusão do nosso painel. A primeira pergunta, então, seria de Ângela Barea, ao PROCON, basicamente dizendo o seguinte: o consumidor, tanto do telefone fixo como do móvel, é obrigado a pagar mensalmente uma tarifa fixa em minutos de utilização, use ou não. Quando ultrapassa os minutos, é sobretaxado. Quando será regularizada essa injustiça, onde os minutos pagos e não utilizados figurem a crédito para o período seguinte? Então, doutor Renan, poderia dar a sua posição? Bom, esse é um dos grandes temas de discussão históricos e que quem atua no mercado defende a existência dessa metodologia justamente pela disponibilidade de rede que existe, então, por isso, existiria a necessidade da tarifação via assinatura básica. Fato é que há inúmeros questionamentos judiciais que agora estão reunidos nos tribunais superiores, que já reuniram essas demandas, impedindo que novas demandas sejam propostas até a solução do caso, que isso está em discussão nos tribunais superiores, mas há um indicativo muito grande de que vai ser colocada a legalidade da cobrança da assinatura básica. Então, essa é uma demanda histórica que hoje já diminuiu um pouco, isso justamente pela pouca procura pela telefonia fixa, que é onde há essa cobrança maior, e pela oferta de outros planos que não trazem essa metodologia de tarifação. Se você me permite só ajudar um esclarecimento, aqui acaba vindo o DNA de quem trabalhou dentro do sistema. A diferença que tem é basicamente que se você não tem a linha fixa, é como você, para sua necessidade de locomoção, se utilizasse de um táxi, que seria o telefone público equivalente. Então, você vai pagar só quando utiliza. Quando você tem a linha fixa que está à sua disposição o dia inteiro, é como se tivesse um carro na garagem da sua casa. Ou seja, há um investimento proporcional feito que tem um custo, mesmo que você não utilize o mês inteiro. E esse custo, inclusive, é renovado sempre que o investimento precisa evoluir para uma nova tecnologia, trocando os equipamentos e dedicando uma parcela dele de investimento àquela linha, mesmo que ela não seja utilizada. Então, a filosofia que tem na assinatura básica é justamente que ela seria devido não pela utilização, mas por ter uma parcela do investimento feito de uma maneira fixa, permanente e disponível 24 horas. Bom, bem melhor que tem o Fernando aqui do lado, que faz parte dessa história das telecomunicações no país. Eu estou colocando só o argumento, né? Bom, a segunda pergunta seria do João Campos, e que, apesar de dirigir da coordenação, como é uma questão de defesa do consumidor, eu passaria à doutora Maria Inês, perguntando o seguinte: as operadoras não estão usando o PROCON, vamos dizer, as entidades de defesa do consumidor, para evitar a repercussão das reclamações junto à Anatel? Como o atendimento preliminar não vira processo, não chega às estatísticas. Bom, eu só gostaria, se o senhor me permite, complementar. Eu me lembro, né, nós tivemos ampla discussão a respeito da telefonia fixa no Brasil, quando o senhor estava à frente da Telefônica, e portanto, o entendimento da Proteste é que a assinatura básica, ela remunera serviços, claro, né? Porém, depois de feito todo o investimento inicial, toda a infraestrutura, nós entendemos que a assinatura básica ela poderia, sim, ter uma redução bastante importante do ponto de vista do orçamento doméstico. Além disso, tem um outro questionamento também a respeito das chamadas locais, né?
Então, hoje nós temos aqueles planos que limitam as chamadas locais, e o nosso entendimento é de que deveria-se ter aí ligações ilimitadas quando elas forem consideradas locais. E, além disso, também houve uma migração da telefonia fixa dos usuários, justamente pelo alto custo da assinatura, para os pré-pagos, que também são muito caros. Então, só complementando, e vamos continuar acompanhando essa questão. Agora, no que diz respeito às reclamações dos consumidores, sempre nós tivemos muita reclamação, né? Nossas reclamações batem, inclusive, com as reclamações do SINDEC, do PROCON São Paulo. Agora, o que acontece é que não podemos ter o desrespeito que hoje nós temos. Né? Por exemplo, um saque ineficiente, aquele que nós sabemos que as empresas não estão investindo suficientemente. Né? Nós temos a lei do saque, né, que poderia estar protegendo a empresa e o consumidor também. É evidente que não está funcionando, então teria que se preparar esses atendentes. Por outro lado, várias das reclamações elas não são registradas porque o consumidor ele acaba cansando de fazer tanta reclamação. Hoje mesmo eu liguei para o interior, minha mãe mora no interior, e parecia aquele filminho que passou no começo. Ela não me escutava, eu não escutava, telefone fixo. Né? Então, quer dizer, nós temos que melhorar. Ainda falei para ela, por que não reclama na sua cidade, né, nos órgãos de defesa do consumidor e tal? E, mas é toda a cidade. Então, o problema é muito mais grave, né, que as empresas deveriam, na verdade, estar resolvendo. Agora, essas reclamações elas desaparecem, mas nós sabemos que não é desse jeito que funciona. As empresas elas têm a responsabilidade, sim, elas têm que melhorar todos esses serviços e não esperar que o consumidor reclame, e não esperar, por exemplo, ser punidas para depois, lá na frente, né, o PROCON multa, e lá na frente elas vão, então, questionar essas multas, vão para a justiça, porque elas sabem que vão ser postergadas as multas. Obrigado. A última pergunta de Raul Prado, ao doutor Amaury: por que a lei do saque não funciona na prática? Há alguma maneira do consumidor ser ressarcido financeiramente pelo descumprimento do decreto? Você tem um microfone? Olha, a lei do saque, ela trouxe um avanço, principalmente no início, que não havia acesso, né? Muitas empresas, elas sequer tinham o número do saque. Então, houve um avanço no sentido de acesso ao consumidor, principalmente aquelas empresas que não existia o número do saque, não tinha serviço de atendimento. Agora, nos resta o desafio de melhorar a qualidade e a efetividade do atendimento. Né? Então, todos os setores agora têm um número, mas não basta ter um número, né? Ele tem que ter uma qualidade e uma efetividade no atendimento, principalmente no cancelamento de demandas, no atendimento daquela reclamação do consumidor. O ressarcimento cabe sempre, né? Todo consumidor que se sentir ofendido pode sempre procurar os órgãos de defesa do consumidor para a resolução daquela demanda. Inclusive, o Sistema de Defesa do Consumidor propôs 2 ações históricas, né, porque chegou um momento em que só as sanções administrativas elas não estavam surtindo um efeito. Então, isso levou o Sistema de Defesa do Consumidor a propor 2 ações civis públicas, que foram históricas, com mais de 30 autoridades, PROCONs, Ministérios Públicos e entidades de defesa do consumidor, contra a Claro e contra a Oi, que então eram as mais reclamadas do serviço móvel pessoal e da telefonia fixa. É claro que isso gerou uma melhora. Agora, também foi um tema de indicadores públicos, né? Porque enfim, a gente não precisa ter sempre sanções ou discussões judiciais para garantir um autoatendimento, um atendimento de qualidade para o consumidor. Então, há um trabalho de prevenção, né, de um diálogo que nós temos com o mercado, de que o mercado precisa assumir essa responsabilidade. Ele não pode, né, o Estado não pode ser um call center das empresas. Né? A gente não pode ficar... Né, as empresas têm terceirizado esse atendimento para o Estado.
Só que, enfim, dados mostram, como o Renan bem destacou hoje, que mais de 90% dos consumidores já procuraram previamente as empresas. Então, o saque é a grande oportunidade que a empresa tem de resolver o problema daquele consumidor. Nós não estamos disputando clientes com o mercado, né? É importante que o mercado assuma esses problemas, eventuais problemas do consumidor, e problemas acontecem numa sociedade de massa, né? É da vida. Agora, se tem uma oportunidade de resolver esse problema, evitar que esse conflito chegue ao Estado. Muito bem, obrigado. Bom, eu gostaria, então, agora de fazer aqui algumas considerações de finalização desse painel. Eu acho que foram ditas aqui coisas muito importantes, a começar de como o presidente Paulo Scaff finalizou a sua colocação, dizendo da importância e relevância desse tema, que é um assunto que realmente não podemos desconhecer a existência dele e esta realidade, mas que precisa ser debatido e avaliado no sentido de conseguir identificar as questões que podem melhorar a situação existente e, para isso, inclusive, entender melhor aquilo que a gente vê, vamos dizer, exteriorizado, né? Eu me sinto à vontade aqui para fazer essas colocações, apesar de muitas pessoas saberem que a maior parte da minha vida profissional foi ligada às telecomunicações, pelo fato de hoje não ter qualquer vínculo, seja com governo ou com empresas de telecomunicações, ou seja, hoje eu sou um cidadão, né? Eu acho que, por exemplo, uma questão que é bastante importante que foi colocada, é uma frase simples, mas que encerra um grande conteúdo, foi pelo Amaury quando pôs aquela frase do Kennedy: todos somos consumidores, né? Por mais que algum de nós tenha um time em uma determinada prestação de serviço, para outros serviços nós estamos na posição de consumidores. Isso faz com que a gente saiba, por essa questão, poder ser neutro, por avaliar o que se passa, quando nós não temos um pé naquela canoa que eventualmente estejamos defendidos, né? Então, eu acho que, indiscutivelmente, nós temos problemas e que precisam ser resolvidos. Eu quero que isso fique bem claro, que eu também acho que hoje a qualidade do serviço é uma qualidade que pode ser melhorada, e muito. Mas eu gostaria até para contribuir aqui, com toda essa plateia que está dando atenção, de colocar alguns pontos que eu acho muito importantes de serem levantados na análise, dentro do princípio que precisamos encontrar as causas. Eu até me permitiria fazer uma imagem, para que eu gosto muito de fazer imagem, porque muitas vezes a compreensão fica mais simples. Mas o serviço de telecomunicações é mais ou menos como o de rodovias. Você tem as rodovias, pode planejá-la para uma velocidade média de 120 por hora, e não vai ter 120 por hora o tempo inteiro. Aos momentos de pico, tudo isso faz parte de uma utilização de um tráfego, seja de dados ou seja de veículos, que ele não é constante o tempo inteiro e você nunca pode dimensionar pelo máximo. O ministro Paulo Bernardo falou aqui uma questão que é absolutamente real e procedente: a falta de infraestrutura. Por que existe a falta de infraestrutura? Significaria a capacidade de aumentar o número de pistas na estrada. Há várias questões que precisam ser analisadas. Muitas vezes, a dependência está em pontos diferentes. Pode estar na dependência dos próprios concessionários do serviço, que não investem o suficiente. Mas pode estar também na regulação, que é ponto essencial para permitir que esse passo seja dado. Na medida em que o sistema desses cresce, e todos sabem que no móvel nós saímos de 6 milhões para quase 270 milhões de assinantes hoje, são necessárias mais frequências, são necessárias mais antenas. Então, na medida, vamos dizer, em que a disponibilização dessas frequências, ou que a dificuldade em instalar as antenas, que foi aqui levantado pelo próprio ministro,
Esta é uma situação real. Você não tem como controlar, porque o número de veículos continua crescendo, e mesmo que esteja disposto a fazer o investimento, você não tem como colocar as pistas adicionais, não é? Uma outra questão também na situação de reclamação, até para a gente ter a medida exata do tamanho do problema, não só em telecomunicações, mas em cada prestação de serviço, é que eu entendo que não fica correta a classificação que você faz se não se leva em consideração a base de clientes. A própria avaliação que é feita pela Anatel, ela leva isso em consideração, porque, pelo menos no sistema de telecomunicações que estamos discutindo, é um conceito internacional que se compara esse número de reclamações com a base de clientes. Certamente, um celular com 270 milhões de clientes é muito diferente de vários outros serviços para que se possa fazer um ranking apenas pelo número absoluto de reclamações. Eu acho isso relevante porque isso induz a uma visão equivocada da relatividade. Eu não estou entrando no mérito, que o problema não existe, e, como já disse desde o início, que tem que melhorar em muito. Eu diria, vamos dizer, que eu acho que tem duas questões, pelo menos, que elas são independentes desses outros fatores, que podem estar retardando o momento, mas que podem sim e devem ser melhoradas. Uma é a questão do atendimento. A questão do atendimento também, basta a gente, independendo do serviço do qual é cliente, a gente vê como hoje em dia nós temos um problema grave na sistemática, vamos dizer, da utilização de call centers, onde dificilmente, vamos dizer, o atendimento é eficiente e efetivamente não deixa o cidadão, como naquele vídeo, meia hora, vamos dizer, sem conseguir resolver o problema. E outro, no caso especial de telecomunicações, é a complexidade da conta. É um setor que nasceu com a cultura que a conta era para cobrar a assinatura e os pulsos locais, e o interurbano pelas chamadas feitas. De muita fácil compreensão de você chegar em casa e dizer, eu não fiz essa ligação ou não fiz aquela outra. Eu confesso que eu, tendo trabalhado no setor tanto tempo, tenho dificuldade de compreender uma conta de telefone hoje. Porque você tem, de algum modo, o sistema vai ter que evoluir, eu acredito, para uma maneira de tarifar, para uma maneira de cobrar e de apresentar ao cliente, que, ao mesmo tempo que seja justa, seja de compreensão fácil. Não é por acaso que nas estatísticas mostradas aqui, tanto pelo PROCON, como pelo Departamento de Proteção do Consumidor do Ministério da Justiça, quando você põe a pizza, a maior parte se situa na questão da cobrança. E o maior percentual nessa cobrança, muitas vezes, não é erro, é uma questão, vamos dizer, de falta de compreensão da conta. Isso é um fato sabido. Ou seja, a relação com o consumidor não pode ficar através de um instrumento que não haja uma maneira simples de compreendê-la, até para poder defender corretamente os seus direitos. Eu deixaria aqui uma última observação, que foi uma observação feita pelo Renan, que eu acho, vamos dizer, que ela é bastante provocativa. Se alguns desses problemas que existem, inevitavelmente, algum tempo será necessário para corrigi-los, até onde se deve disponibilizar apenas aquilo que se pode entregar conforme previsto contratualmente. Eu acho que, como premissa, como conceito, está absolutamente correto. Ninguém pode pagar por aquilo que não recebe. Acho uma provocação extremamente interessante e que pode ser uma matéria até de desenvolvimento em debates futuros que se faça como uma frequência desse daqui. Eu queria finalmente agradecer aqui a presença dos painelistas que contribuíram para enriquecer essa discussão e desejar a todos um bom final de encontro.